Olá, graça e paz. Que bom retornar à sua casa, que bom retornar à sua família, que bom nós estarmos juntos como igreja. Pastor Gessimar e você aí na sua casa, com a sua família, você no seu celular, seja onde você estiver, sinta-se agraciado pelo poder de Deus, sinta-se amparado pelo poder de Deus. Nesse momento eu gostaria que você firmasse os seus pensamentos, firmasse a sua fé num Deus vivo, num Deus único e verdadeiro, para que você pudesse prestar um culto ao Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É com esta certeza, com esta fé, de que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza e que Deus é o socorro bem presente para nós, não só nesse dia, mas todos os dias da nossa vida, que nós vamos adorá-lo, que nós vamos prestar a Ele um culto. Vamos passar a palavra nesse instante para a equipe de louvor. Eles estarão com a palavra nesse momento para louvar a Deus, adorar a Deus, e você também possa louvá-lo também aí onde você está, em nome de Jesus. Logo após, eu chego com uma palavra para o seu coração. Não desligue, não saia do canal, fique aí, porque Deus quer falar ao seu coração. Triste foi sua história.
Que bom, amados, que bom nós estarmos juntos depois da equipe de louvor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Um abraço para todos os irmãos da igreja, os meus amados e queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, os irmãos da igreja da nossa congregação Nova Jerusalém. Sintam-se abraçados pelo pastor. Estou com muita saudade de vocês, espero em Deus que essa pandemia passe logo para que nós tivéssemos, e com certeza teremos a nossa oportunidade de estarmos no templo adorando ao Senhor juntos, eu e vocês. Que bom! Mas eu estou orando por você. Você que tem assinado também o canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, você que tem se inscrevido, melhor dizendo, que bom! Você que foi inscrito no canal. Se você não foi, é momento de você também fazer, para você receber os vídeos que nós temos o privilégio, a alegria, a honra de gravá-los para poder enviar a você com o maior carinho. Tá bom? Vamos para o texto sagrado. Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. O livro de Atos, quem escreveu de fato foi Lucas. E eu gostaria que você, então, abrisse Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 21 e 22. Assim nos diz a palavra de Deus. Acompanhe, por favor, querido, lendo comigo o texto sagrado. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram. Guarda os nomes dessas 3 cidades: para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes da fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Vamos orar? Mantenha sua Bíblia aberta nesses 2 versos que nós vamos conversar, vendo também o contexto desse capítulo 14, para nós tratarmos nessa noite sobre o seguinte tema: enfrentando as tribulações, ou encarando as tribulações. Curva sua cabeça. Pai, orienta-nos nesta hora pela Tua Palavra, traga, Deus, a iluminação do Teu Espírito e ajuda-nos a entendê-la, compreendê-la, e fala profundamente ao meu coração e fala profundamente a este coração que também está me assistindo nesta hora. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar esta família, esta casa, com a bênção do Senhor, com a manifestação portentosa do Senhor para a glorificação do Teu nome. É a nossa oração com gratidão, com perdão, em nome de Cristo Jesus, a quem nós confiamos, a quem nós depositamos toda a nossa fé, a quem nós oramos no nome de Jesus. Amém. Os versículos que eu acabei de ler, versos 21 e 22, do capítulo 14 de Atos, registram a conclusão de uma história de coragem que pode ser, acompanhada a partir do capítulo 13. Se você olhar o capítulo 13 comigo, por gentileza, eu disse para você guardar as 3 cidades. Você lembra? Do capítulo 14, verso 21 e 22? Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então volta ali porque a história começa no capítulo 13. Em Antioquia, Paulo e os missionários que o acompanhavam foram expulsos. Olhe comigo, por favor. Capítulo 13, versículos 44 a 50. Nós somos informados no capítulo 13, do verso 44 até a 50, que quando eles estavam, portanto, na Antioquia, eles foram, portanto, expulsos. Acompanhe aí, você vai ver que de fato, depois se você quiser ler, você pode ler, que vai falar exatamente a esse respeito. No capítulo 14, no capítulo 13, 44 a 50. Vai falar exatamente do que aconteceu com eles. Isso
Paulo e os seus companheiros de viagem foram expulsos da Antioquia. Depois, chegando em Icônio, eles tiveram que fugir após enfrentar severa perseguição. Capítulo 14, de 1 até o verso 7. Em Icônio, lembra você que no capítulo 13 eles estão em Antioquia. Havia na igreja de Antioquia, no capítulo 13, então começa, eles estão em Antioquia, vem dos versos 44 até os 50, eles foram expulsos de Antioquia, agora eles foram para Icônio, e lá eles tiveram de fugir após enfrentar severa perseguição, de 1 a 7, está aqui, você pode acompanhar comigo, depois se você quiser você pode ler. Depois, ainda no capítulo 14, dos versos 8 em diante, eles estão em Listra. Listra, Paulo foi apedrejado e dado como morto. Começa no capítulo 14, no versículo 8, mas quando chega no verso 19, você é informado com o seguinte texto: sobrevieram, porém, sobrevieram os judeus, da onde? De Antioquia, tá? Que é onde Paulo e seus companheiros foram expulsos, de Icônio, aonde eles tiveram de fugir após de enfrentar uma severa perseguição, e lá, aqui, eles estão em Listra. Então, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Quantas tribulações, quantas perseguições. Mas em cada uma dessas cidades, meus amados e queridos irmãos, você que me assiste, os pregadores do Evangelho, em cada uma dessas cidades, os pregadores do Evangelho deixaram um grande número de convertidos, apesar da perseguição, apesar da tribulação, demonstrando sua bravura, eles retornaram. Em todas elas, nós somos informados no capítulo 14, versículo 21 e 22, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, mesmo sendo expulsos, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo apedrejados, com ousadia, com intrepidez, Paulo e os seus companheiros retornam a essas cidades, Listra, Icônio e Antioquia. Eles retornam ali, meus amados irmãos, confirmando a fé dos discípulos e dizendo-lhes, a mensagem deles era essa: que importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. Importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. O que isso significa exatamente, pastor? Eu separei 3 lições para a gente discutir nesta noite e conversarmos juntos. Eu gostaria que, se você quisesse anotá-las, fique bem à vontade para a gente conversar um pouquinho. A primeira delas: as tribulações fazem parte da vida. 3 afirmações que eu faço nesta noite. A primeira: as tribulações fazem parte da vida. Há muitos cristãos que se assustam quando as dificuldades, estranhando terem de enfrentar problemas, apesar de serem feitos filhos de Deus. Muitos cristãos assustam. Parecem, meus amados irmãos, parece que acreditaram em um evangelho tabajara. Que evangelho tabajara é esse, pastor? Do tipo, seus problemas acabaram. Aquele evangelho que diz assim: vem para Jesus, porque nunca mais você vai ter problemas. Esse é o tipo de evangelho que não existe na Bíblia. O evangelho tabajara. Por quê?
Porque não é o evangelho verdadeiro do cristianismo. Jesus, meus amados irmãos, avisou que no mundo, o Senhor Jesus dizendo para mim e para você, no mundo nós teríamos aflições. Está lá, portanto, no Evangelho de João, no capítulo 16, verso de número 33. É atravessando muitas tribulações que entramos no reino de Deus. Nas palavras de Jack Swiner, ele diz o seguinte, abram aspas, Jack Swiner. As palavras dele dizem assim: o rio da vida frequentemente flui através de pântanos de desânimo. Fecho aspas. O grande pregador Charles Spurgeon, ele declarou, abro aspas, palavra dele: o povo de Deus tem suas aflições. Quando ele escolheu seus filhos, nunca esteve em seus planos que eles não fossem provados. Nunca lhes foi prometido liberdade de doenças e das dores e da mortalidade. Quando o Senhor deles fez o seu testamento de privilégios, incluiu tribulações entre coisas que eles inevitavelmente herdariam. As tribulações fazem parte do nosso quinhão, meus amados irmãos. Palavras de Spurgeon ainda. Assim como estabeleceu as estrelas do céu pelas suas mãos, Deus ordenou o tempo, o lugar e a intensidade de nossas tribulações, bem como o efeito que elas terão sobre nós. Fecham aspas. Palavras do grande pregador Charles Spurgeon. Portanto, irmãos, uma análise honesta do Evangelho de Cristo nos ajudará a evitar decepções com as promessas de que o Salvador jamais fez para mim e para você. Então, guarde esta palavra, esta afirmação. As tribulações fazem parte da vida. Segunda, as tribulações, segunda afirmação que eu faço nesta noite, as tribulações devem ser encaradas. Anota aí. As tribulações fazem parte da vida, para você não ser pego de surpresa diante daquilo que você enfrenta na vida como cristão. E as tribulações devem ser encaradas. Nós, meus amados irmãos, não podemos fugir das tribulações, assim como não é sábio sair correndo ao ouvir o latido ou o cachorro latir. Não é sábio. Nós, meus queridos, não podemos fingir também que elas não existem, como na proverbial história do avestruz que enterra a cabeça na areia. Nada disso, meus amados irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para sermos vencedores, precisamos encarar as adversidades com coragem. O exemplo do próprio apóstolo Paulo e dos missionários que o acompanhavam deixa claro o caminho que nos levará ao triunfo, meus amados irmãos. Por palavras e por comportamento, aquele homem de Deus, ele ensinou aos primeiros cristãos que as adversidades devem ser enfrentadas com ousadia. Preste atenção, vocês, que eles foram expulsos, meus amados irmãos, de Listra. Eles foram Listra, Icônio e Antioquia. Eles tiveram perseguição em Listra, tiveram perseguição em Icônio, tiveram perseguição também em Antioquia. Mas os versos que nós lemos, eles
retornaram naqueles lugares. Eles voltaram. Diz o texto no verso 21 que, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram nos mesmos lugares que eles enfrentaram aqueles problemas anteriores. Então aqui, irmãos, nós somos informados, meus amados irmãos, por palavras e pelo comportamento de Paulo e seus missionários. E Paulo então nos ensina, este homem de Deus, ele ensinou aqueles primeiros cristãos que as adversidades, elas devem ser enfrentadas com ousadia. Nossos irmãos do passado encararam a tribulação com altivez e bendito seja o nome do Senhor. Com a ajuda de Cristo, nós também, eu e você, podemos fazer o mesmo no meio das tribulações para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, irmãos, exemplos de coragem são encontrados aonde menos eram esperados. Nós o vemos na natureza, na ação das crianças, nos gestos extremados de pessoas aparentemente frágeis, que se agigantam quando precisam defender os seus amados. O grande líder sul-africano, Nelson Mandela, ele falou uma vez, abram aspas, porque é a palavra dele: aprendi, diz Nelson Mandela, que ter coragem não é não sentir medo, diz ele, mas seguir em frente apesar do medo. Fecham aspas. Aprendamos nós também essa lição e sigamos em frente a despeito das tribulações da vida. As tribulações fazem parte da vida. Por mais que eu seja um crente, por mais que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem fiel, uma mulher fiel, você também vai enfrentar tribulações. Nós não estamos isentos das tribulações, porque estamos nesse mundo de pecado ainda. Há um dia em que nós vamos habitar na eternidade com o Senhor, nós temos uma promessa disso, que no novo céus e na nova terra não haverá mais tribulações. Bendito seja o nome do Senhor. Mas enquanto estivermos aqui nesse mundo, as tribulações fazem parte da vida. As tribulações devem ser encaradas com altivez, com poder, com graça, não na sua força, mas na força daquele que é o Senhor da sua vida, que é o seu pastor, que é o seu sustentador, que é aquele que jamais falta, é aquele que jamais falha, é aquele que sabe do que você está enfrentando. Então enfrente os problemas, enfrente as tribulações com ousadia, com fé, com coragem, com determinação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Faz parte da vida, faz. Vamos aprender? Vamos. Vamos sair mais fortes? Vamos. Vamos ter que readaptar a nossa vida? Vamos que readaptar a nossa vida. Mas nós estamos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As tribulações fazem parte da nossa vida. As tribulações devem ser encaradas. E por último, eu quero deixar essa palavra, que as tribulações, elas podem ser vencidas. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe como? O verso 22 diz: fortalecendo a alma dos discípulos. Isso que Paulo voltou para aquelas 3 cidades onde eles tiveram problemas, dificuldades, perseguição, apedrejado. Ele voltou para Listra, para Icônio e para Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Não deixe a sua fé, não largue a sua fé, continue crendo, não murmure, não duvide de Deus, creia em Deus, porque tempo de crise é tempo para a gente crer mais em Deus, é tempo para nós fortalecermos a nossa alma em Deus. Como? Na leitura da palavra dele, na oração, na intimidade,
comunhão com os irmãos, ainda não, mas vai chegar a hora para você retornar para o templo, para você ter comunhão com os irmãos, ouvir uma palavra e ser edificado. Bendito seja o nome do Senhor. E ele voltou, portanto, para Listra e Antioquia e Icônio, fortalecendo e exortando-os a ficar firme, mostrando que através de muitas tribulações, diz no texto, olha para a sua Bíblia, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As tribulações podem ser vencidas. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado e querido irmão e amigo. Estamos a caminho do céu. E isso é o mais importante. Essa é a maior vitória. Louvado seja Deus. Pare e reflita. Se não encontrou as adversidades em seu caminho, será que estamos mesmo na entrada da estrada certa? Será? Além da vitória final, que será conquistada na eternidade, experimentaremos muitas outras enquanto avançamos para lá. Mas nós temos uma promessa de Deus para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo, aleluia, e bendito seja o nome do Senhor. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. As tribulações podem ser enfrentadas e as tribulações podem ser vencidas. De que forma, pastor? Guarde isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Para vencermos as tribulações, nós temos que seguir a Jesus. Não tem outro caminho para você. Não tem outro caminho para mim. Não tem. Só tem um meio de você ser vencedor nas tribulações da vida, nas adversidades da vida, naquilo que você enfrenta todos os dias. Ele entregou a própria vida para nos salvar. Também ele encarou as tribulações e venceu-as. Fez isso por amor a nós. Louvado seja Deus. É impossível você vencer as tribulações sem Jesus. É impossível. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Cristo. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Cristo. Para vencermos as tribulações, nós temos que entregar a Jesus as nossas vidas. Você já entregou a sua vida a Jesus? Jesus já é dono da sua vida. Só Ele é capaz de salvá-las, de protegê-las, de dar-lhes sentido. Só Ele e ninguém mais, meu querido. O mundo pode perseguir você. Os problemas podem abater você. Pode até feri-lo, machucá-lo, desanimá-lo. Você pode ficar deprimido até, mas não poderá derrotá-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele sempre esteve e Ele estará do nosso lado. Se você tem a Jesus, você precisa crer nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não estamos lutando sozinhos. Não. Temos um Deus que luta por nós. Estamos lutando sozinhos ou nos entregamos àquele que deseja lutar por nós? Jesus é Senhor da sua vida. Você já convidou Jesus para entrar no seu coração? Você já se arrependeu dos seus pecados, dos seus atos? Já deixou esse mundo pernicioso que leva para a perdição e a vida? Que não traz segurança nenhuma para o seu coração, que não traz paz nenhuma para a sua alma, que não traz segurança nenhuma para a sua vida depois que você morrer? Mas Jesus tem. Jesus tem. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, corre para Cristo. Vá para Jesus. Entregue o seu coração a Ele. Entregue a sua vida a Ele. Entregue o seu futuro a Ele. Entregue o seu hoje para Ele. Ele cuida de você. Eu quero terminar
dizendo para você e para nós o seguinte, meu querido. Com Cristo podemos encarar as tribulações e ser mais que vencedores. Guarde isso. Com Cristo podemos encarar as tribulações e ser mais que vencedores. Ele quer nos salvar. Bendito seja o nome do Senhor. Ele quer cuidar de nós. Para isso, nos estende a sua mão. Jesus está estendendo a mão para você. Segure a mão que Jesus lhe estende. Conte-lhe sobre os seus problemas. Confie-lhe as suas angústias. Mas, acima de tudo, certifique-se de que o está seguindo. Será que você está seguindo o caminho certo? A Bíblia diz que é caminho que ao homem parece direito, mas no final é caminho de morte. Se o caminho que você não está seguindo não é o caminho, é Jesus, você está no caminho errado. Assim, mesmo que você encontrar tribulações no caminho, porque as tribulações existem, as tribulações fazem parte da vida, terá a certeza de estar na estrada que leva para a superação e para a felicidade, porque o nosso mundo não é este que nós estamos aqui. Nós somos peregrinos aqui. Nós estamos aqui de passagem. O nosso tempo não é aqui. O nosso tempo é na eternidade com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele venceu por nós. Que Deus, na infinita graça, Ele tenha misericórdia de nós. Nós estudamos nesta noite enfrentando as tribulações ou encarando as tribulações. De que forma? 3 afirmações. As tribulações fazem parte da vida, as tribulações devem ser encaradas e as tribulações devem ser vencidas. Aqui e o desfrutar na eternidade. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento da palavra dele. Curva a sua cabeça, chame a sua família. Hoje, domingo, 3º domingo de maio. Hoje é o dia do jovem presbiteriano. Hoje é o dia da Igreja Presbiteriana do Brasil comemora o jovem presbiteriano. A todos os jovens, sintam-se abraçados por esse pastor. Que Deus abençoe a sua vida, jovens. Jovem, que você continue firme com o Senhor. Que você continue crendo no seu Deus. Que você continue amando qualquer coisa. Não troque o seu Deus por prazeres temporários. Não troque o seu Deus pela iguaria do mundo, jovens. Não troque o seu Deus pelos prazeres momentâneos, efêmeros, passageiros deste mundo. Não vale a pena. Jovem, o melhor lugar para a gente viver é na presença do Senhor. Guarde isso. Nunca esqueça isso desse pastor que vos fala com o maior amor e carinho para você. Vamos orar? Deus abençoe sua vida, viu, jovem? Grandemente os jovens desta igreja, Igreja Jardim das Oliveiras, também os jovens da nossa congregação, os jovens da nossa federação do Presbitério de Leme e todos os jovens da nossa sinodal, enfim, todos os jovens que estão espalhados sobre a face da terra. Os jovens sejam enriquecidos, abraçados nesta noite para a glória do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque Paulo e os seus irmãos, companheiros de viagem, eles enfrentaram, Deus, grandes tribulações. Eles enfrentaram, Deus, em Listra, em Icônio, em Jerusalém, foram perseguidos, massacrados, vilipendiados, mas mesmo assim, Pai, Paulo nos ensina nessa noite, nos ensinou e falou muito ao nosso coração de que as tribulações elas existem e que as tribulações devem ser enfrentadas quando eles retornam para as mesmas cidades que eles tiveram problemas, para enfrentá-las com ousadia, com fé, com ânimo, Senhor, crendo que o Senhor é capaz de fazer por eles, conforme o Senhor fez, conforme o Senhor o sustentou ali, que o Senhor também possa nos sustentar nesses momentos, Deus, de crise, nesses momentos de tribulações que nós estamos vivendo.
Enche o nosso coração, Pai, dessa fé. Enche o nosso coração dessa certeza, Pai, de que nós vamos entrar no reino dos céus. Que isso tudo vai passar, que isso vai acabar. E nós vamos retornar à nossa vida normal, vivendo aqui, mesmo sabendo que as dificuldades fazem parte da vida, mas também com a consciência do nosso coração de que o nosso lugar, o nosso mundo não é este. Nós somos dos céus. Nós somos eleitos de Deus para os céus. E nós vamos habitar com o Senhor nos céus, porque foi para isso que o Senhor Jesus veio. A Bíblia nos diz que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nós estávamos perdidos. Mas o Senhor nos conquistou novamente naquela cruz. O Senhor nos salvou naquela cruz. O Senhor nos livrou da perdição eterna naquela cruz. O Senhor nos deu a garantia da salvação eterna naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Aquieta o nosso coração. Ministra paz às nossas vidas. Hoje, Pai, e para todo sempre. Amém. Irmãos amados, recebam a bênção, que a graça do Senhor Deus, o Pai, as ternas consolações, o poder do Espírito Santo de Deus, que a presença gloriosa de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus que nos ajuda a vencer os obstáculos, o Deus que nos ajuda a superar as tribulações da vida, e o Deus que nos dá a vitória nas tribulações da vida, e o Deus que já tem preparado algo melhor para nós, nos abençoe hoje e para todo sempre. Amém. Amém, querido. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida, meu amado irmão, minha irmã, você que me assiste, você que está assistindo esse canal, você que já se inscreveu neste canal. Que bom tê-lo aqui com a gente. Deus abençoe você. Uma semana abençoada, uma semana abençoadora, cheia da proteção de Deus, do amparo de Deus, do cuidado de Deus para você e para sua casa. Que Deus esteja contigo. Uma semana abençoadíssima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até domingo que vem, se Deus quiser, aqui, neste mesmo canal, para a glória de Jesus. Um abração. Deus te abençoe. Um abraço. Oh